Olá pessoal, aqui é o professor João Cruz e hoje eu vou estar falando sobre isomeria. Observe o seguinte, aqui eu tenho a molécula do éter dimetílico. Então, na molécula do éter dimetílico, eu vou ter dois átomos de carbono, um átomo de oxigênio e três átomos de hidrogênio. Tudo bem até aí? Porém é o seguinte, com esses mesmos átomos aqui que formam a molécula do éter dimetílico, eu posso formar a molécula do etanol. Basta eu fazer o seguinte, ó, eu retiro esse grupo metil, aqui deste lado, que está ligado ao oxigênio, tiro esse hidrogênio aqui, coloco no lugar do grupo metil que eu retirei e coloco o grupo metil aqui do outro lado. Olha só, então, observaram que com os mesmos átomos que formavam a molécula do éter dimetílico, eu formei agora o etanol, ou álcool etílico. Tá ok? Então é o seguinte, gente, isomeria é isto, é quando eu tenho dois compostos químicos diferentes que possuem a mesma fórmula molecular. Deixa eu te dar mais exemplo. Olha só, aqui eu tenho este alcano, tá? Um alcano com 4 carbonos e 10 hidrogênios. Este alcano aqui, ele é o metilpropano. Então, metilpropano é essa estrutura aqui. Porém, com estes mesmos átomos, né, com esses 4 carbonos e esses 10 hidrogênios, eu posso fazer uma outra substância. Olha, basta eu remover aqui, ó, esse grupo metil e colocar ele aqui desse lado. Então, eu vou colocar ele aqui desse lado. Pronto. Agora é o butano, né, que é um dos componentes do gás de cozinha. Então, eu tinha o metilpropano e transformei ele no butano, utilizando os mesmos átomos. Então, são isômeros, né? O metilpropano é isômero do butano, né? São chamados de isômeros de cadeia, né? No caso, o metilpropano é uma cadeia aberta ramificada e o butano é uma cadeia aberta normal. Tudo bem até aí, gente? Tá tranquilo? Mas vamos observar mais um exemplo de isomeria e aí nós vamos estar fazendo a classificação dos isômeros. Aqui eu tenho um composto, tá? Que é o dicloreteno. Veja que aqui no dicloreteno eu posso ter duas possibilidades. Olha só, eu posso ter os átomos de cloro, os dois na parte de cima, e eu posso ter uma outra possibilidade, ó, que são os dois átomos de cloro, que são essas bolinhas verdes, um no lado de cima e o outro, olha só, aqui no lado, aqui, olha só, deixa eu colocar assim para vocês visualizarem melhor. Pronto. Então, pode ter os dois átomos de cloro do lado de cima e pode ter um no lado de cima e um no lado de baixo. Então, vamos lá. Esse composto aqui, ele é o cis, esse aqui, né? Esse aqui é o cis dicloreteno, porque os átomos de cloro estão do mesmo lado. Esse outro aqui é o transdicloreteno, porque os átomos de cloro estão em lados opostos. Então, qual é a moral da história? Eu tenho que, com os mesmos átomos, eu posso formar duas estruturas diferentes. Então, eu digo que esses dois compostos, eles são isômeros, tá bem? Porém, como a isomeria desses dois compostos, a diferença está no arranjo espacial, tá bem? Eu vou chamar eles de estereoisômeros. Estereoisômeros. Isomeria espacial, também conhecido aí como isômeros geométricos. Tudo bem? Então, continuando aqui a nossa aula sobre isomeria, nós vamos ter, gente, aí a chamada isomeria de função, tá? A isomeria de posição e a isomeria de cadeia. Na isomeria de função, foi o primeiro exemplo que eu apresentei para vocês, né? Eu tinha a função éter,
que só para que vocês relembrem que a função éter. Lembrando que no nosso canal nós temos um vídeo sobre as funções oxigenadas e as nitrogenadas. E lá nós explicamos, né, a diferença entre os grupos funcionais desses compostos. Então aqui eu tenho o éter, e vocês viram que com o éter, com os mesmos átomos do éter, eu formei o etanol. Então eu tenho a função éter, que pode ser transformada na função álcool. Então eu tenho aí dois isômeros, que são isômeros de função. Tudo bem? Tranquilo, não é? E aqui, quando eu transformei o metilpropano no butano, eu utilizei aqui um exemplo de isomeria de cadeia, não é? No caso eu tinha lá um composto, no caso do butano uma cadeia alifática, né, aberta, e aqui eu tenho uma cadeia alifática ramificada. Ok, pessoal? Tudo bem, não é? E aí nós vamos ter a chamada isomeria de posição. Deixa eu te explicar aqui agora como é a isomeria de posição. Então vou utilizar aqui um exemplo através dos modelos moleculares, né? Olha só, gente, é bem interessante vocês aprenderem química orgânica utilizando os modelos moleculares, porque aqui vocês estão vendo as moléculas, né? Isso é fantástico, né? Isso aí. Então, os nossos vídeos aí utilizando os modelos moleculares, eles estão bastante curtidos, né? E claro, você está curtindo aí, compartilhando. Também não esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar também o seu comentário, porque é muito importante para o nosso trabalho. Então vamos lá. Esse composto aqui que eu fiz, este exemplo, eu tenho aqui um butanol ou butanol, tá? Porque eu tenho aqui a hidroxila no carbono 1. Porém, se eu tirar esta hidroxila e colocar ela aqui nesse outro carbono, deixa eu substituir aqui para vocês. Pronto. Coloquei a hidroxila nesse outro carbono. Então ela não está mais no carbono 1, ela está no carbono 2. Esse composto aqui, ele é diferente lá daquele primeiro que eu fiz, né? Esse aqui é o 2-butanol ou butan 2-ol. Veja só, qual a diferença do primeiro para o segundo? A diferença está na posição da hidroxila, né? Nós vamos ter aqui no primeiro a hidroxila estava no carbono 1 e neste segundo aqui a hidroxila está no carbono 2. Então nós chamamos isso de isômeros de posição, gente. Isômeros de posição, porque a diferença deles está apenas na posição do grupo funcional. Mas esta posição pode ser em relação também, gente, à insaturação, tá? A insaturação é quando houver uma ligação dupla, tá bem? Então, deixa eu te dar aqui um exemplo com uma ligação dupla. Então, observe esse composto aqui que eu vou fazer. Olha só. Então, aqui nós temos a insaturação. Vamos ver aqui a posição da insaturação. Deixa eu só completar aqui a molécula. Então, esse aqui, veja só, a insaturação, que é esta ligação dupla aqui que vocês estão observando, ela está no carbono 2, certo? Porém, eu posso, com esses mesmos átomos aqui, fazer uma estrutura onde esta dupla vai estar no carbono 1, tá? E aí nós vamos ter também um isômero de posição. Então, olha só, como eu transformei rápido aqui, ó. Tá vendo? Olha só, agora onde é que está a dupla? A dupla está no carbono 1. Então, diferença. No primeiro exemplo, a dupla estava no carbono 2 e agora a dupla está no carbono 1. Tudo bem, pessoal? É fácil, não é? Esta parte aqui, claro, esta parte inicial de isomerias.
Tá bem? Então nós vimos aí isomeria de função, isomeria de cadeia e isomeria de posição. Neste outro exemplo aqui do dicloreteno, nós vamos ter a seguinte classificação com relação à isomeria, não é? Então, veja só, quando você tiver compostos onde os grupos iguais estão do mesmo lado, você tem compostos cis, né? No caso, do mesmo lado, cis. Porém, quando os átomos iguais estiverem de lados opostos, você tem uma estrutura trans. Tá ok, gente? Porém, é o seguinte, existe também a nomenclatura chamada de Z e E. Na nomenclatura Z e E, vai considerar os chamados grupos prioritários, ou grupos maiores. Deixa eu te dar aqui um exemplo, tá? Eu vou pegar aqui esse metil, colocar aqui desse lado, e aqui eu vou colocar... Bem, eu vou deixar aqui o átomo de cloro. Muito bem, então nós temos aqui, olha só, esta estrutura, não é? Onde eu tenho aqui os compostos prioritários, eles estão de lados opostos. Eu tenho aqui de um lado o cloro e de outro lado eu tenho um grupo metil. Porém, eu posso transformar aqui, ó, esta molécula nesta outra estrutura, ó, utilizando os mesmos átomos, tá vendo? Então, os compostos prioritários, não é, os ligantes, né, prioritários, eles estão do mesmo lado, tá bem? Então, é o seguinte, quando os ligantes prioritários eles estiverem do mesmo lado, a gente vai dar essa nomenclatura aqui, nós vamos dizer que essa nomenclatura ela é a Z, tá? Nomenclatura Z. Então, esse composto é o Z. Quando estiver de lados opostos, aí nós vamos ter a nomenclatura E. Então nós temos aqui a configuração E porque os grupos prioritários estão de lados opostos. Tá ok, gente? Então aprendeu aí um pouco de isomeria, utilizando aqui os modelos moleculares. Tá bem, gente? Então, desde já agradeço a todos vocês que acompanharam mais esta videoaula. Então continua com a gente, continua compartilhando os nossos vídeos, curtindo e claro, não esqueça de se inscrever e deixar o seu comentário. Então fica aí o meu abraço e até o próximo vídeo.